a Maria, Dionísia, do Virgem, Catarina. Lindaura, Catarina, e a Isabel e a Alicia. Josefa. Ah, minha madrinha, mãe. José, foi Mariquinha. 10. 11 mulheres, faltou uma. A mãe da Lourença. Ah, tia Lourença. Tia Lourença. 11. Rapaz. 11 mulheres e 3 homens. A família é pequena? Aí ainda falta, tá faltando ainda aí muito. Tá faltando ainda. Vai. Tia Leocádia, esse eu vou dizer que é só 2. Tia Leocádia é Francisco e Carmosina. 2. Só foi Eu eles. lembro dessa vez. Minha madrinha Ludovina. Antônio e Jeremias. Só foi 2 também. Só. Só o pai do Gero. E Antônio era Alicia. Só Alicia. Era só o Antônio e o Jeremias. Só esses 2. Da minha madrinha, né? Porque tinha a Alicia, mas a Alicia era filha E da... tia Antônia. Hã? Da tia Antônia. Filha da tia Antônia, que eu não sei se está aí o nome da tia Antônia, que tinha a Alicia também como filha. E eu acho que foi só. Sabe o nome da tia Antônia? Já disse tudo, não já? Não. Não. Acho que Não. Falei do meu pai? Não. Não. ainda falta o final do. Aqui, Ainda o falta seu o pai Melquido. Melquido. E o tio Jeremias, que eu nem sei o nome de tudo. Foi? Olha, meu pai era... Olha Colo- não, aí. Hã? Eu sei. Era o Zé, Sim, a Avelina. a Salverina, a senhora e o Lourinho, né? Só são 4. Porque teve algum que morreu pequenininho, né? É isso. Teve uma Verônica, mas nem se criaram, né? Criados são 4. O que o pessoal conhece é 4, Eu né? tenho uma curiosidade de saber da família do Januário. Do tio Januário era solteiro. O tio Januário era solteiro. O Januário que você está falando, o pai do tio Mamédia e do tio André, esse era primo do meu pai. Era. Não era irmão. E o Manuel Somos parentes Crisóstomo? também da família. já. Manuel Crisóstomo tinha o Herculano, só. O Herculano, que era o tio Manuel, tem mais esse, né? É o Herculano que morava ali, né? Isso. Era. Eu tinha Maria da da menina, que eu esqueci o nome dela. Da dona Raimunda. Isso. Aí só falta, eu acho que agora só tio Jeremias, né? É isso, eu não conheci. Não Acho que eu já falei em todos. Já. Até as mulheres já falei tudo. Aí tio Jeremias, eu vou ver, me ajude, porque eu não sei. Sei não, tio Jeremias eu não sei. Aliás, eu não sei nada. Porque ele saiu daqui, com os que ele saiu daqui, eu sei. Depois eu vi ele em São Paulo, quando ele uma vez, depois quando ele morreu e pronto, não vi mais. Então eu sei que tem Esther, tem Alzira, Elizabeth, Anívia. E a Zenaide. Só é essa. E a Zenaide, acho que só é essa. Então tem uma Zenaide, porque esse eu não conheço, não me lembro. É a mais. Zenaide. Aí tem o Jaconias, o Josafá, o Gessé, o José, E o Joel. o Joel e tinha mais um. Tinha o Jaro. Aí, pronto. Memória do E a Alzira de Jeremias, ela é freira, né? Trabalha na arte. E a Esther é casada com o Jeremias da minha madrinha Ludovina. Aí depois vem os ovos. Aí, mas porque eu conversei com as pessoas lá, acho que ali no Divina Brasa. Eles corriam muita argolinha aqui, naquela época que tinha barriguda, que tem na feira livre. Lembra que tem uma barriguda, tinha um negócio? Eles corriam muita argolinha, naquele tempo de argolinha. E eu lembrava sempre desse rapaz por causa do cavalo, que chamava até o cavalo dele, chamava Gato Preto. Era um cavalo e ele corria sempre, era o melhor corredor na época.
Aí tem o Zé Novela, tem o Cavalo, já tem o Tonho, o Calombi, o Juvenal. Eles já participavam. E aí, quando eu vim de Salvador, um tempo desse, aí tava em Salvador e parei lá na Divina Brasa. Eu tô lá conversando mais uns meninos aqui do Souza, e eles chegaram lá. E aí nessa conversa vai, conversa vem, eu perguntei, ele lembrei dele, aí toquei no assunto. Nisso tem um sobrinho dele lá. Aí falou, não, eu sou seu primo. Eu achei, onde? Aí você mora onde? Eu perguntando ele, eu moro no Genipapo. Eu perguntei de onde ele era, que ele morava, porque eu disse que quando o do cavalo, né? E o menino depois veio. Ele disse, olha, eu sempre, eu morei no Genipapo, minha família sempre é de lá. Aí nisso que esse sobrinho dele veio e falou, não, eu sou seu parente, eu sou Crisóstomo. E a nossa família lá é muito grande. E é mesmo. Aí eu disse, quem é? Que aí eu não conheço, é por isso que a gente tava perguntando. E aí tem essa história da minha bisavó, que tinha esse negócio das propriedades que eram lá na Serra dos Morgados, que deixou de herança pro vô. E aí a gente tá fazendo esse negócio, mas ao mesmo tempo eu tô lembrando dessa história, aí pra ver se você recorda, uma das duas, quem é que mora lá no Genipapo dessa família aqui. Dos Crisóstomos? Sim, dos Crisóstomos. E é enorme, porque dessa forma aqui, alguém foi pra lá. E eu acho que deve ser depois da seca, aquela seca que teve, alguém deve ter ido para um local, para a serra. Eu não sei, porque quem fosse assim por lá do Caim, desses outros lugares, né? Que aí sabe que muita gente. O Caim eles estiveram lá, mas aí eu já não sei, né? Na época Só sei que quem saiu daqui para morar, para ir pro Remanso foi o Faustino, que os filhos dele já tiveram aí, eu já vi todos eles, mas no encontro de Crisóstomo, porque eu não conhecia nenhum, os que não são da Jovina, né? Mas outro, assim, Crisóstomo sai daqui e ir para lá. O Genipapo ali também não pode O falar. Genipapo é aqui, né? Depois de Jaguarari. É do município de Jaguarari ainda, é Porque do Serra povoado. dos Morgados eu tenho um monte de gente lá, Aí, mas ó. é da minha mãe, Não, mas é parente da minha mãe. Crisóstomo não. Ele disse que é. Aí ele quer, lá da Serra do Morgado, não é a ver assim com o pai. Da Cesária. Ah, da tia Cesária. Da tia Cesária, a senhora conhece alguém ligada a ela, que mora lá? Porque deve ter alguma Não sei, porque interação. eu nem conhecia a tia Cesária, né? A A mulher do tio Joaquim que eu conheci foi Marota. Uhum. Agora ela conheceu. A Belina só... Mas eu ela- sei que é Cesária, mas a família da Serra eu não sei. Agora eu tenho um monte de gente lá. Eu estou dizendo, também Na pode Serra. saber o quê? Da fotinha. Mas eu tenho na Serra dos Morgados. Serra dos Morgados, Água Grande, Esse Arara, lá para aquele se lado criou todo na eu tenho Serra. gente que eu nem conheço também. Uhum. Conheço as minhas primas, E talvez as carnais, meninas do porque Pedro aí também moram são. mesmo na Serra, né? Uhum. Ainda tenho minhas tias já morreram, mas elas estão vivas. Mas aí dela, Mas eu não... aí dela Pois só é. que deve saber E porque no Genipapo, eles disseram que de 80% é Crisóstomo. No Genipapo. No Genipapo, ele diz que a maioria da família que tem lá, ele diz que são muita gente. Aí você, porque depois ali do Catunim da Grota, você segue. Que é pros Covão, A os serra Covão. já fica pra cá. O Covão morava lá, tio Pilé, mas ele não era... Ele era Ela é da família sobrinho do meu avô, não era? Era sobrinho do meu avô, morava no Covão. Aí tem essa família aqui, Pode ter sido deve esse. mas é Covão. Uhum. É perto da Serra dos Morgados. É vizinho, É praticamente. Lá tinha Que eu o me tio lembro que Pilé. pai sempre tocava nesse assunto, que eles parece que nasceram, desses lados aí, eles nasceram pra aí, né? Meu pai nasceu no Covão. Nasceu no Covão, o pai disse que nasceu pra lá. Então deve ser lá, onde tem esses parentes, Esses né? parentes. Serra Branca, Covão, por esse meio Carneiros, Serra dos Carneiros, que aí tem gente para todo lado. Quando foi espalhar, porque a quantidade dessa, se Eu- pesquisava, mano. Eu vejo assim, ó.
como o André falou sobre esse pessoal aí do Genipapo, eu deveria ter ido a fundo. Você é filho de quem? Você Não, eles falaram algumas coisas, mas na memória, na hora... Eu disse que... O papo é logo aqui, a pessoa pode até... Não, aí eles falaram, disse assim, não, aí eu disse, uma hora dessa eu vou lá, pra gente conversar. Aí eu nunca mais fui, eu acho que tem uns 2 anos isso. A gente se esquece. Eu tenho prima carnal que eu não... meu tio morreu e eu tenho vontade de conhecer todas elas, lá da Serra, né? E eu não conheço. Tem uma mesmo que foi o outro, meu tio que criou, que ela conhece, mas eu não conheço. Então é assim, a gente vai deixando de hoje para amanhã, para depois, e vai ficando. Tem uma irmã, delas que até eu sou madrinha de uma filha dela, mas já batizei grande, já com uns 12 anos, e morava já em Bonfim. Mas os outros eu não conheço, os irmãos. É assim. E são primos carnais, são filhos de um irmão da minha mãe. Tua filha, quando tu pensar que não, já casou. Ela ia muito, mas ela trabalhava aqui no Jaguari. Eu até perguntei o Jair, a senhora conhece o Jair lá da Serra? Meu primo, filho da minha prima, a mãe dele é minha prima carnal. A Não, Darcy. eu já ia ser parente. É meu primo, eu disse a ele, Jair, não tem como parte de fugir, mãe, né? tia? É? É parte da sua mãe, Da né? minha mãe. Ah, já da parte da mãe. Da parte da mãe, é. Não. Ele a Darcy é sobrinha da minha mãe. As duas são irmãs. A minha mãe e a dela. O Jair tá lá em Campo Formoso, morando lá. Tá. Os sapatos escalados. Falar nisso é. Ligou aqui em casa, não foi. Vamos, termina, depois eu vou fazer uma... Pronto, mas aí nessa história aí, uma hora dessa eu vou lá, um tempo, vou sondar melhor quem é esse pessoal do gênero. Mas é bastante. Mas vocês assim, tipo, o velho João, ele, algum momento dizia, eu vim de onde? Ele quer saber da onde que eles vieram. João Crisóstomo? Sim, como é que chama a palavra? João Crisóstomo nasceu aqui na Lagoa. Só que o pai dele era um caixeiro viajante. É isso que ele quer saber. Quer? Aí nós Era um estamos caixeiro chegando lá. viajante. Aí, ó. Espanhol, que era descendente de espanhol, não sei se era filho ou era ele mesmo, era espanhol, mas era descendente de espanhol. Só que a gente não sabe nada dele, só sabe que ele veio aqui, não morou com a minha bisavó, né? Deve Só ser minha deixou o bisa, filho, né? né? Só ficou Deixou um ficou filho e grávida. pagou uma outra pessoa, naquele tempo, Para casar com ela. para casar com a minha avó, com a minha avó não, minha bisavó, né? E aí quando meu avô nasceu, minha avó já estava casada com outro, que é onde tem as irmãs, aqui a porta, não sei mais quem, uma turma de irmãos, mas que são são irmãos do meu avô, mas só por parte de mãe. De mãe. Parte de pai não, porque era o tal de espanhol Que foi só o João. aprontou e foi-se embora. Então só foi o João. Que não. Só ele que é da família espanhola. Os outros são parentes da Mas ele gente. mencionou que era espanhol ou foi a dedução de vocês? Tipo, Era o que... Que Bom, eu falava, não né? sei porque... ninguém falava. Não é do meu tempo. Quando eu nasci, meu avô já tinha morrido, coitado. Mas é o que diziam, a história que a gente sabe, é que ele era um caixeiro viajante e era espanhol. E qual o nome do Agora você já sabe, né? Eu Sabe não sei. o nome do... Tu sabe o nome do pai do meu avô? Sei. Ninguém sabe. Não, pois se ele deixou... Ele veio E foi embora. Foi E aí embora. ele, no caso, o avô dela já foi registrado no Como nome filho do outro marido da que ele minha avó. pagou para conviver com, ou ficar Pra com a casar mulher, com ela. para casar com a atual mãe dele. Ela casou antes De nascer. de nascer o meu avô. Então, quando meu avô nasceu, A gente não sabe mais ou menos quando foi, né? Isso? Ela quer casar. 800, 1800, 1900? Pai, ninguém sabe, mano. meu Não, mas aí a gente dá pra fazer um cronogramazinho o básico. padrinho velho devia saber, mas eu não sei. Padrinho velho. O padrinho velho já foi, eu sabia tudo.
Meu padrinho Marcelino também já foi. sabe? Quem ainda deve descobrir um pouquinho o Assuérios. A memória dele tá boa. Sabe? Mas acho que, não sei. Mais fácil, eu acho Pode que é. até ser, o Assuero é terrível mesmo. Pode Que até a ser memória que ele dele tá boa. sabe. Ele já deve saber algum pouco Ó, se tem o um- velho falou pra ele. Porque tem umas perguntas quando se faz pra eles que são mais velhos, eles pulam fora. Quando toca em assunto tipo de nazista, de tipo não sei de algumas coisas, ele, epa, não toca nesse assunto mais. Aí foge de assunto. O porquê eu não sei, mas dizem que quando toca nessa história de nazista, de nazismo ou alguma coisa, quando chega até um ponto da história, ele começa a contar. Aí tem algumas coisas que a família tem como segredo, que às vezes quando toca no assunto eles não mencionam. E pior que tem algumas coisas que eu não sei. Alguns devem saber ou eles vão morrer e vão levar Só junto. que isso aí, por exemplo, do meu avô, não é segredo para ninguém. Quando eu nasci, já sabia que meu avô era filho de espanhol, quando eu me entendi como gente. Era filho de um espanhol que tinha pago a um cara para casar com a minha bisavó. Então, a gente Esse não o é uma segredo, coisa... né? Não Não é era um assim, segredo. não E é antigamente segredo. as É. coisas eram outras, né? Eu acho Não que é deve segredo. ser de É porque era assim de naquele 45 pra cá, que essas Arrumou- algumas ó, coisas que eles se engravidou fecham. a mulher, casa. Então ele já sabia disso, Ia pagou, casar, mas tem que casar. devia, não sei. Podia Aí ser ele- casado também, provavelmente né? ele já era comprometido, já era casado, sei lá. Casado. E arrumou uma pessoa, tinha dinheiro, pagou para que essa pessoa casasse. Ele dissesse E que deixasse o filho tudo. era da pessoa Por que tem essa história? Ela é similar à da história do pai do santo, da tia Nundina, alguma coisa desse ver que eles têm Porque o santo, mas meu Deus, de onde Não. veio o santo? Escuta, Não, é porque tem alguma coisa. O santo não seria neto dele, do João? Porque diz que a história que conta ou era do pai da Terundina também, do mesmo jeito. Não é, aí eu fiquei confuso. O por causa... santo Não é neto? é Isso. o neto, não, isso. neto é a Nedina, a mãe Nedinho. do santo. A mãe do santo é Ele é isso. bisneto. Ele já tá passando longe. Tá vendo que as histórias tem que ter um meio e um fim. E não tá tendo um meio. Porque tem umas coisas que como se fosse repetido. E não é. Então o pai do velho João é fato. Então ele era um caixeiro viajante. Ponto. É, A ponto. gente já Ponto entendeu. final, não Ponto final. adianta. Não adianta que a gente É entendeu. igual eu já tentei. Daí- Quem não é pra É trás igual dele, nós ninguém em Campo sabe. Formoso já tentamos fazer a biografia da nossa família, que é enorme também, o Araújo, os Araújo. E quando chega num tal de, como é, José, como é que chamava o bisavô nosso? Bisavô não. O avô do meu avô, como é que chama? É, do pai da Dindinha. Quando chega até lá, ninguém sabe mais de onde veio. Aí Não certo. sabe, aí a gente nunca termina. É como diz ele, nunca termina essa história. Porque fica a ponta solta. Porque tipo, fica a ponta solta. Ele se sabe que teve não sei quantas mulheres, não sei o quê, era naquele tempo dos feudais, Isso, né? isso. E tinha não sei quantas mulheres. Pronto, chega ali naquele meio, ninguém sabe mais nada. Como é que você vai saber qual dessas mulheres, como é que foi, né? Pronto, parou ali. Então, como era que ele chamava? Ó. Manuel Serafim. Manuel Serafim. Se sabe até o Manuel Serafim. Do Manuel Serafim para trás, Não se sabe mais, né? É igual essa família. É igual aí, a só família. sabe Qual era o os nome? netos. Como era o nome do meu Assim, avô é João? meu Ou avô, chegou até lá. do bisavô João completo? O nome dele. Do João Crisóstomo da Silva. Silva. Só. Só. O da Silva foi. aí eu quero saber da sua. Aí eu não sei, porque Silva... Não, o da Silva, Tem assim, tanta calma aí. gente que Não, ninguém presta tem. atenção. Por quê? Tanta gente Se o caixeiro viajante pagou para registrar em nome de outro, então o sobrenome do Crisóstomo seria da outra pessoa, do outro, né? Eu acredito que o nome do meu avô é Crisóstomo, porque Ele já nasceu foi no dia batizado de São por João Crisóstomo. Ele nasceu Não dia é, São Crisóstomo. não é por causa de sobrenome. Família, né? Ele foi batizado por João Crisóstomo, é o nome completo. João Crisóstomo. E dos pais só tem Silva. Isso. Assim como o Dão do Massimino.
Ele também é João Crisóstomo e ele não tem ninguém Crisóstomo. Não. Ele não é nada nosso, parente Crisóstomo é não. que bota. Então, por Por conta João do santo. Crisóstomo ele batizou Do se santo. ele Pode ser do destruiu. santo. Do santo. Nossa Menina, Do João santo. Crisóstomo. A imagem do santo. É. João Crisóstomo. João Não tem o dia de Crisóstomo. São João Crisóstomo? Pronto, é isso mesmo. É, É o dia do santo. Eu acredito que meu A avô, pessoa não nasce sei, viu naquela gente? data. Isso eu estou deduzindo. Mas já muita gente diz, é um nome espanhol. Não é nome, é Não um é. nome espanhol sim. Você Mas batizou com João Crisóstomo. colocaram o nome já João Crisóstomo, o nome do santo, do dia que ele nasceu. É que ele deve ter nascido no dia do E antigamente do tinha dia essa de mesmo. São Dia- João Crisóstomo. No dia que você nascia, tinha que botar o nome daquele santo. É, porque eu lembro Antigamente disso. era assim. Ó, E até o menino da Conice, que é Porque grafiado, se ele- nós ela pegarmos botou- ele nasceu alguns no dia de pontos, Reis. Aí ela como botou assim com essas Sérgio pontas Reis. abertas, Pois é. como você é caixeiro viajante, você é uma pessoa que é comerciante. Você já era comerciante. Se você for por exemplo, se for estrangeiro, se fosse espanhol, suponha que seja. Bora lá, a partir do princípio você é espanhol. Provavelmente, nesse período, ele pode ter vindo, ou outras pessoas podem ter vindo na caravana imperial na época que vieram, em 1886, quando a família real foi transferida. Talvez essas pessoas fossem desse período, porque ó, é desse mesmo período aí. Aí ele Brasil poder sempre trouxe gente de fora para poder comercializar os produtos que eles Isso. comercializavam lá. Aí eles A maioria mesmo era de fora. era de fora. E aí nisso eles tinham dinheiro, saiu comercializando e aí teve essas aprontava a torta Como direita. todo mundo faz. Como tem muita história, quando eu fico olhando os documentários, esses documentários de Lampião, essas histórias todas desse pessoal que tem aqui de Alagoas do lado, desse pessoal de Sergipe, quando você vê, tem muito caixeiro viajante. Nessas histórias dos antepassados deles, sempre bate na história de um caixeiro viajante que passou por lá. Mas assim, sempre teve mesmo. teve isso. Aí eles, ó, tem umas ligações que com muitos, teve muito comerciante que era caixeiro. É. Nesse período. Eles rodavam muito. Tava aqui, daqui a pouco deixava uma família aqui, deixava outra ali, deixava outra lá. É igual cigano. É igual segundo. Pô, bem, vai mãe, faz sua pergunta aqui, mãe tava... Não, eu ia perguntar, era só, que ela falando assim de família, aí lembrei assim, do menino dela que trabalha na Laje dos Negros, né? Você tem um Trabalha. filho que trabalha. É. Que aí um dia a gente comenta, tem um filho da Mariazinha que trabalha na Laje dos Negros, é dele da Mariazinha do final do... Nem eu disse pelo nome, eu disse, irmã da Salverina é assim, Zigana. Aí eu disse, pô, um dia se eu soubesse quem era ele, porque o rapaz da farmácia de lá é meu sobrinho. Da farmácia da Laje dos Negros, é filho da Lisete. A Lisete mora no Pacuí. Onde a Lisete mora, menina? Mora no Pacuí, próximo à Laje dos Negros. Ah, bom. Aí ela tem um filho que estudou Ela na ainda Espanha. mora lá? Mora. Quem mora mais lá? Da nossa família, Sim. a família de Anofre. Eu sei, que o Onofre era todo mundo morava lá. Não, Mas o Isaac ainda o mora Isaac lá. mora lá no Pacuí. O O Nego morava no Pacuí, que faleceu. O O Som Som morava no Pacuí, morava, que mas faleceu. mudou para Juazeiro, não foi? Não, ele mudou para Juazeiro, depois ele largou a mulher por outra, se envolveu com a mulher lá, teve um filho, Tá a vendo aí? Cleusa foi, voltou para o Pacuí e deixou ele em Juazeiro. Depois ele foi embora para Juazeiro. Ou foi embora Pra para o Pacuí de novo. Aí ele Então se eles estão aposentou lá. Ele voltou para Juazeiro quando adoeceu. E aí ele veio contar a mulher que a mulher se aposentou e voltou para Juazeiro. Mas quer dizer assim, não estava separado porque sempre, quando vinha, iam para a mesma casa. Uma separação assim, mas não. Amiga, E aí pode convir, sei lá ele como é que voltou para Juazeiro até o dia que Deus levou a mulher, tomou conta em Juazeiro. Agora o Isaac mora próximo da Lisete. Mora o Isaac. Eu via sempre o Isaac, mas agora eu não vi mais também. Depois dessa Covid, Quem atrapalhou está a resolvendo vida da é só o gente. menino dele, né? Que é o Júnior. Tem uma colega... Que tem um ônibus que viaja. Sei, pra sei. Então. É o Júnior quem resolve as coisas em Campo Formoso. Tanto faz pro pai como É, pra não foi mãe. mais. Eles não foram Eles mais. não foram mais. Aí o menino que mora, da Lisete, que mora na Laje, ele estudou medicina na Bolívia. Só que ele está tentando para poder o documento até hoje nunca recebeu. Já foi Esse é trabalhar. o mal de estudar fora, Foi né? trabalhar no Rio Grande do Sul como
como é que fala? Mais médico, mas não consegue o documento. Aí ele montou uma farmácia. Não, ele tem que fazer o revalida. Falar pro Júnior, tá aí. O revalida. É o A revalida. farmácia lá, aqui na Laje do Verde tem 3 farmácias, né? Aí tinha 2, ele montou a dele. Aí ele mesmo passa medicamento pro pessoal. Aí quem entra, quando ele viaja para o Mas olha, já tá trabalhando. do norte, do sul mesmo. Não É acredito. do norte, é do sul. Gente, eu perdi um dos 2. Aí quem fica é o sobrinho que chama Pedro. É quem toma conta da farmácia quando o tio viaja. Mas ele toda semana ele tá no Pacuí. Se ele que nem mora lá, se ele quiser ir conhecer a família do Isaac, Eu vou a família falar do- pra ele. Vai Mora no assim, Pacuí. que fica lá, coitado, sozinho, só ele e os outros professores. Então é bom conhecer. Né? A senhora conhece. Quer dizer que Por falar nessa história, eu tava trabalhando lá no estado, né? Aí em Salvador, Morreu o Ney. tinha uma colega minha que trabalhava na Baiaté, não sei se conhece. Morreu a Irá. O nome dela é Fabiana. Morreu o Deovaldo. Ela falando, tocando um assunto, disse, não, a família de vocês é bastante conhecida. Porque diz os Crisóstomos. Mas eu digo, os Crisóstomos nossos, a maioria ficam na sede, né? E a maior parte é no Pacuí. Mas não, Tem tem muito. gente por todo lado, meu amigo. São Paulo é É cheio. assim de Crisóstomo. Outro Aí dia soltei. não, já Esse faz também tá tempo doente isso, né? de Pra mim foi separado, outro dia, porque Aí tem o Isaac tudo o tempo passa mesmo. e o João. Uma sobrinha minha Morreu 5 encontrou Vivo só Minha a filha foi minha dirigindo em Santo André. Eu achei que E tinha aí- enterrado com o filho dele, eu pensei que era você agora falando no negro, eu pensei que Não sei porque o guarda pegaram ela lá, né? Não, eu sabia E se era aí um negro, pediram se o era documento, Aí, aí ela faleceu, Deu o documento. deu o o documento. Deovaldo. E ela Esse se morava assina lá com Crisóstomo mesmo, né? Morava Ela lá, é filha do Zé. lá na beira meu irmão. do Zida, perto da Aí, Então, esse quando ela morreu, deu, se ele pegou olhou lá. assim e falou Aí assim, depois chegou morreu e a disse, Irá, você é filha do tenente Crisóstomo? não tô mentindo. Tenente, sargento Crisóstomo? Ela infartou. Aí ela disse, ele é meu tio. Mas era Aí mentira, depois que ela ela nem veio se daí. lembrava. Uhum. Depois do negro É meu tio. Aí agora Aí ele depois do disse, negro veio o som. olhou pro outro, foi melhor liberar ela. Viu? Mas Aí ela chegou em casa e falou, quem é esse sargento Crisóstomo? Porque é raro, é um nome que não... É muito difícil, raro mesmo. Aí, Tem quando muito foi Menezes ver, coisa lá em São Paulo. o sargento Crisóstomo é filho do Jeremias da minha madrinha Ludovina. Aí, ó. Quer dizer, morar... Mora na história, é parente também. trabalhava lá em Santo André. É parente. Me deixa E aí embora ela- que é parente. Eu achei engraçado que ela disse, é meu tio. Só que ela nem se tocou, foi pra ver se Livrava dele. Aí ele entregou o documento dela, olhou pro outro. É melhor ir pra pra... gente liberar. E aí ela foi embora com o carrinho dela. Pra você ver como é que Quem foi essa... a primeira Elaine, ou minha foi sobrinha. Zenaide? A Elaine. É a primeira Elaine. Jesus, é estranho. Pois o menino da Lisete, o nome dele Cadê é o Manarrais. Júnior, tia? Tá dormindo? Que é o dono da farmácia. Tia. Como é o nome? Manarrais. Mana. É o dono Deixa eu da ver se ele tá farmácia. cortado pra não dizer. Eu digo, os meninos, o menino do Honor chamou ele para estudo, menino. Não é? Já faleceu. Eu pensei E todos que são eu enterrados também aqui, ia só fazer. Não, só foi o nego, não foi? Não, ele só não sei tem o Deovaldo lá na Gameleira do Dino, próximo à Laje do Negro. Os outros são todos aqui. Que morreu a Irá, o Nego e o Som e o Deovaldo. O Deovaldo também, mora... O Som morreu ano passado. Quando você chegar ao ponto, eu lhe conto mais ou menos a doença do Som, como que é. Quando foi que o som morreu? O Quando Som a Dez morreu ano morreu. passado. Quando a 10 morreu. Outro morreu por Eu estava enterrando né? o O que som morreu por último foi o Som. em julho. Quando foi dia 4 de julho. Ele morreu no dia que a tua tia morreu, ou que a mãe a Deja morreu. dia Ele 4. foi enterrado e E a antes Deja? de enterrar chegou a notícia que a Deja tinha morrido. Foi dia 4 de julho. Estou dizendo. Pois agora, depois ele é bom que ele vai lá pro Pacuí conhecer a família dele lá. Ele vai vindo, sabe? Ele vai vindo. É pertinho, André. A lá do Sim, como eu disse aí, o outro disse tem o que aí? Deixa eu voltar aqui que eu sou. Eu tô falando elas. Aí foram pra lá e largou nós aqui. Mas em 45, quem foi daqui pra São Paulo? Aliás, tem muita gente nossa em São Paulo. Mas quem foi em 45 pra São Paulo? Que a senhora lembra?
Quem foi? Deixa eu ver se eu te vejo outro dia, se eu te conheço. Eu te conheço, tá Não bom? é você, não. Mas eu lembro da senhora. Eu lembro da senhora, de alguma coisa. De muitos tempos lá atrás, que eu andava, passava aqui. Mas tem muito tempo. Que eu vi mais pai aqui, eu acho que umas 2 vezes, se eu não estiver enganado. E andava muito por cá, Aí andando tu de cavalo. me conheceu, aí eu não conheci vocês nenhum. Olha. Era. Um dia Se conheceu, não lembra. um dia o primo Naninho aí da Deus, porque ele disse que não sabia do nome da menina dele. Eu sabia do nome, mas não sabia qual era fulana nesse clã. Clínio Bertrand. Eu só sei do nome do Zé Pablo e da Lúcia. Mas Pronto, os outros não lembram mais. Aí ele deu risada de mim. Eu disse, tu tá mangando Deus? Aí ele disse, eu tô mangando de tu e Deus. Ao mesmo tempo que ele não lembra também. Netos, se eles vierem tudo me dará bem, se eu sei quem é, mas se vier por um, eu não sei. Eu digo, tu nem tem vergonha. Aí ele diz, olha, não é outro não, vinha da Ivete. Ele chega e me dá uma benção, se vier um só, me dê a benção, sei lá qual depois, você é neto. Me chamaram de avô, eu era neto, e eu disse, aí eu sei, eu digo, aquele menino é da Ivete. Mas se eu souber qual é, Não lembra. não sei. Só se vierem tudo. Aí eu Como é sei. que chama? Vai dançar tudo. Mas se vier um só, Ô, não Belém. sei não. Como é que chama o filho do Zé do Luiz? Que só é um mesmo? O filho do Zé do Luiz? Sim. Não era o Clóvis? Clóvis. Olha, não disse que ela se lembra de mim. Eu tava lembrando, o Clóvis já faleceu, né? O Clóvis. É por isso que eu não vi mais, mas O eu não Clóvis, sei. ele faleceu tem uns 3 anos. É por isso, velho, não disse? Eu já falei não sei quantas vezes. O Clóvis não veio mais aqui. O Clóvis não veio mais aqui. Isso aí era o que está acontecendo. Uma vez a Ele mulher deu- deu-lhe um tiro que pegou, por sorte não pegou nele, que ele bateu a porta. Que A mulher é valente. é valente. Ele chegou em casa. Mariazinha, quase. Ele falava assim, né? Engraçado. Quase você não me vê mais. Aí disse, o que foi, Clóvis? A mulher quase me matou. Mas o Clóvis, eles são vários irmãos, né? Não é não? O Clóvis só é filho único, de homem, né? Do Zé do Não. Luiz aqui. Não é? Da finada Vitória? É não. Tem mais 2. Tem Tem mais. mais? Tem o menino. Eu não que sei tem, do nome. tem um que tem um supermercado lá no Pacuí. E moram tudo lá? Eu só conheço o Clóvis. Nasceram tudo lá e se criaram todos lá. Oi, E as os dois mulheres mais são novos, várias. E tem outro que mataram aqui em Juazeiro, que era o mais novo. Ah, e Eles são mataram dois. um menino. Foi em Juazeiro. Tem muito, acho que tem uns Gente. 8 anos, mais ou menos. O Mas então caçula, só acho que era o tem um. caçula. Pois eu só tinha sabia também que só notícia que só desse era povo. Clóvis, olha, que só São todos meus parentes. Mas tem Mas um- só sabia notícia desse povo pelo Clóvis. Como o Clóvis não veio mais, porque tinha Aí, morrido, é. agora que estou sabendo que ele morreu, né? Foi mataram. Também não tive mais notícia.